Oi, pessoal! Começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe, nossa terceira temporada. Sejam bem-vindos. Se você perdeu algum episódio, já teve diversos assuntos, diversas mães também por aqui. Vai estar tudo listado aqui na playlist, aqui embaixo. Tem mais de, acho que agora 80 episódios para vocês acompanharem aí, com muitos assuntos. Os episódios saem todo domingo às 18 horas no meu canal do YouTube Fabi Santina ou no Spotify. E tem também o canal de cortes no YouTube e temos Insta e TikTok, Vida de Mãe Podcast. Vocês conseguem acompanhar tudo por lá, os cortes, né, spoilers e tudo mais. Bom, eu sou a Fabi Santina, influenciadora, youtuber há mais de 13 anos aí nessa internet, mãe da Gigi, escritora também, tô com 4 livros publicados, tem link de todos eles na descrição para vocês também. E estamos em outubro. Outubro, a gente fala muito do Outubro Rosa, né? E para trazer esse assunto aqui também para o podcast, eu tenho aqui como convidado um ginecologista, obstetra e mastologista, Dr. Pedro Cunha. Seja bem-vindo. Mais uma vez, é a terceira vez já que ele está aqui no podcast, tá? Terceira vez. Já falamos de outros assuntos. Eu lembro que a gente falou de partos, tipos de parto, e o outro eu já nem lembro mais. Acho que os dois foram bem focados em obstetrícia. Os dois, um da primeira temporada, um da segunda, foram bem focados em parto e obstetrícia. Um foi meio que geral da gravidez e um foi mais focado em parto. E aí agora a gente vai para outro assunto completamente diferente, que é câncer de mama, né? Outro dos meus assuntos favoritos. Que é a sua especialidade, uma das suas especialidades, né? Às vezes as pessoas perguntam como funciona isso mesmo, né? Mas quando você faz a residência de ginecologia e obstetrícia, você tem, depois que termina, vários caminhos para você seguir. Então, a gente faz cirurgia ginecológica, faz oncologia ginecológica ou endocrinologia ginecológica. E aí, uma das opções é mastologia e eu acabei escolhendo esse caminho. E eu gosto muito do que eu faço. Então, a obstetrícia e a mastologia são os meus xodós aí, profissionais que me fazem muito feliz sempre. Então, todo mastologista também é ginecologista, ou não? Não necessariamente. Tem outro caminho que você pode chegar na mastologia. Você pode fazer cirurgia geral como formação. Então, terminou a faculdade, fez cirurgia geral e depois entrar na mastologia. A mastologia tem esses dois caminhos que você pode chegar. Entendi. Mas eu acredito que ainda hoje a maior parte dos mastologistas são ginecologistas e obstetra. Alguns optam por não mais praticar, mas eu sigo gostando de fazer as duas coisas. Então, eu sigo seguindo nos dois. por esse caminho, né? Exato. Por essa... Bom, então vamos começar do início. O que é o câncer de mama e como ele se desenvolve? Tá bom. Então, o câncer de mama, na verdade, qualquer câncer, nada mais é do que uma replicação celular inadequada que se desenvolve no corpo sem o organismo perceber que tem esse erro acontecendo e ele progride até adquirir uma capacidade de contaminação ou de propagação pelo corpo, né? Invasão de tecido. Então, as nossas células do nosso corpo, elas estão constantemente se replicando e elas também morrem com uma frequência. O corpo tem todos os mecanismos feitos para cuidar desse tipo de mecanismo que a gente tem. Mas em algum momento, então, ali nos componentes da mama, ou nos lóbulos, ou nos ductos, principalmente da mama, alguma célula começa a se replicar de maneira inadequada. O nosso sistema de defesa, o nosso sistema autoimune não percebeu que essa célula está se replicando de maneira errada, ela vai continuar crescendo, crescendo e crescendo. E aí, essas células se replicam até algum ponto. Então, dependendo de como você pegar a biópsia, diagnosticar, está ainda num ponto inicial, está num ponto mais avançado, já rompeu a barreira daquele ducto e já tem capacidade de cair na corrente sanguínea e espalhar pelo corpo. Então, é assim que surge. Qualquer tipo de câncer em qualquer tecido, mas principalmente na mama, é assim que surge. Então, é uma replicação celular inadequada. E aí se fala muito da prevenção a partir dos 40, no sentido, né, quando fala do Outubro Rosa, a partir de 40 anos, fazer a mamografia. Mas, na verdade, não é só a partir de 40 anos que a pessoa pode desenvolver o câncer de mama, né? Sim. Isso pode vir muito antes. Pode vir antes, Então, assim, quando a gente fala de rastreamento de câncer, a gente quer fazer o rastreamento porque a gente quer pegar o câncer de mama numa fase pré-clínica, antes de ter sintoma. Porque se você vem procurar um mastologista já, tipo assim, olha, senti um nódulo na minha mama, e se for realmente um nódulo cancerígeno, já está numa fase clínica. Então, por mais que ele seja menor, mas você já está numa fase que você podia ter diagnosticado antes com o exame de rastreamento, por exemplo, a mamografia, que é o exame ideal para o rastreamento de câncer de mama. Mas isso não significa que só na idade que você começa a fazer mamografia que você vai diagnosticar. Tem a possibilidade de ser antes. Um dos fatores de risco, que a gente ainda vai falar sobre isso ainda, é a idade. Então, a gente sabe que quanto mais velha a mulher, maior a chance de ter câncer de mama. 80% dos cânceres de mama acontecem acima dos 50 anos. Então, é disparado a maioria acima dos 50 anos, né? Mas muito mudou nos últimos anos. Então, acesso à informação, internet, rede social. Então, você escuta cada vez mais os casos de, olha, eu conheço alguém que teve com 24 anos, com 28 anos.
O caso mais novo que eu já vi na minha vida foi 18 anos, um caso de um carcinoma ductal in situ, que então é como se fosse uma forma pré-câncer, né? E de câncer invasivo mesmo 24 anos. Então você escuta isso com maior frequência, porque hoje em dia a gente tem acesso maior. Mas teoricamente a gente vê que a incidência está aumentando, mas segue sendo a maior parte na idade um pouquinho mais velha, a partir dos 50. E aí tem essa discussão importante de quando começar a fazer mamografia, que a gente pode conversar sobre tudo isso também. Uhum. Né? Mas aí antes dos 40 é a consulta anual, né? Com o seu ginecologista. E aí o próprio ginecologista vai fazer ali o toque, né? Pra, enfim, verificar alguma coisa. E faz também o ultrassom ou não é de praxe fazer ultrassom? Então, antes dos 40 anos, o que eu recomendo? Já me perguntaram isso. Desde cedo a minha filha deve se preocupar em fazer o autoexame das mamas, quando que tem que começar? Então, eu falo que assim, a informação ela é sempre importante, independente da idade que ela venha, né? Mas, obviamente, uma adolescente, uma pré-adolescente, não precisa ficar procurando nada ativamente na mama, né? Então, é interessante, talvez, conversar com as meninas, né, adolescentes, sobre o assunto, sobre a saúde mamária, e vai chegar aquela hora que começa mesmo aí no ginecologista, na adolescência, né? Ou porque tá para ter a primeira relação, ou para método contraceptivo, ou por alguma outra disfunção ginecológica e passa no ginecologista. E aí já tem essa introdução um pouquinho mais. A gente sabe que autoexame da mama não tem impacto na mortalidade. Então, hoje em dia, se você for procurar, não tem mais aquele direcionamento de todo mês, durante o banho, tem que palpar as mamas. Isso não existe mais, né? Hoje em dia, a gente foca numa conscientização sobre a saúde da mama, que toda mulher tem que ter. Então, sem buscar nada ativo. A gente sabe que não tem evidência científica de que você todo mês procurar palpar suas mamas, você vai diagnosticar alguma coisa, e se diagnosticar vai ter impacto na mortalidade. O que importa pra gente realmente é se tem algum impacto na mortalidade. E o autoexame não tem. Então, o que eu falo é, conheça a sua mama. Eu falo isso para todas as pacientes, as minhas pacientes adolescentes, as mais velhas. Conheça a sua mama, conheça o seu corpo de forma geral. Então, por isso que é interessante. Olha, isso mesmo, no banho, de vez em quando, passa a mão, vê o que é normal ou não. A fase pré-menstrual, a mama fica mais inchada, mais sensível, dolorosa. É normal, pela alteração hormonal mesmo do ciclo. E é interessante. Então, palpa, às vezes, também nesse período, para você saber que é quando geralmente você sente mais nodulação na mama, que são nodulações normais, é do tecido mamário mesmo. Então, palpa, sente isso de vez em quando para você saber. Fala, isso aqui sempre teve aqui, isso aqui é normal. Você leva para o seu ginecólogo e fala, senti isso aqui nesse lugar da mama. Ele vai palpar e falar assim, acho que não é nada, pede um ultrassom, não é nada. A gente já sabe que, então, esse lugar não é nada. Algum dia surgiu alguma coisa, essa região aqui já tinha, mas isso aqui é novo, não tinha. E você vai procurar o seu médico. Então, é isso, é conscientização, não é uma busca ativa por alguma coisa na sua mama. Então, não tem essa orientação. O ultrassom é uma coisa que a gente faz muito de praxe no consultório ginecologista, principalmente aqui no Brasil, porque aqui no Brasil tem uma cultura muito grande de realizar exames, que é uma coisa que não tem fora do Brasil, na maior parte dos países. E a gente tem essa cultura de convênio, então, por via das dúvidas, faz. Mas o que a gente sabe também, evidência científica, o ultrassom não é um bom exame de rastreamento. Mas ele é um bom exame para uma mama jovem, por exemplo. Então, a mamografia, por que ela também não tem muita função quando é muito jovem? Porque ela não enxerga muita coisa numa mama nova, né? Então, a mamografia nada mais é do que um raio-x. Você tira um raio-x da mama. O paciente jovem tem muita glândula mamária e pouca gordura na mama. Ao passar dos anos, quando a gente vai envelhecendo, as mulheres vão envelhecendo, troca. Então, a mulher fica com mais gordura na mama e vai perdendo o tecido mamário. E a gordura é fácil de ver no raio-x. Na verdade, você não enxerga ela sai como preto ou numa escala de cinza. Então, se tem um nódulo branco na mamografia, no meio da gordura, você enxerga imediatamente. E se tem um nódulo no meio do tecido mamário que tudo é branco, um nódulo branco também, você não vê. Então, fazer em um paciente jovem não funciona. Então, nas pacientes jovens ou com mamas muito densas, que a gente chama, é interessante o ultrassom porque ele ajuda nesse sentido. Mas como rastreamento mesmo, olha, toda mulher deve fazer ultrassom de mama a partir de... Não tem essa evidência científica, porque ele não traz um impacto na sobrevida, na mortalidade com relação ao câncer de mama, né? E é um exame... As pacientes falam bastante da mamografia porque do ultrassom, porque ele é um exame menos incômodo que a mamografia. Eu ia perguntar, a mamografia hoje, ela ainda é um exame dolorido, né? Que as pessoas falam que é muito dolorido. Minha mãe, meu Deus, minha mãe me botou um terror da mamografia. Minha mãe desmaiou fazendo mamografia. Você já fez alguma vez? Eu fiz esse ano, né? Sim. Antes de fazer a cirurgia. Mas eu tenho silicone. Então, aí também tem isso de, quando a pessoa tem silicone, não aperta tanto. Não, é mais ou menos a mesma compressão que faz. Olha...
Dor é uma coisa extremamente individual. Tem Uhum. paciente que é mais sensível, menos sensível. Também sempre falo para os meus pacientes, não faça mamografia no período pré-menstrual, porque é quando a mama está mais sensível. Até Sim. para a leitura da imagem não é o ideal. Então, depois da menstruação ou no período menstrual, tudo bem, mas pré-menstrual não é o ideal. Então, é muito subjetivo. Tem paciente que tem muita sensibilidade, muita dor. E a gente sabe que tem muito uma questão da mama com uma questão psicológica. Então, se a paciente já tem uma ansiedade com relação à própria mama, ou com relação, ela tem cancerofobia, já tem uma preocupação, ela já vai fazer o exame aterrorizada. E aí vai doer, não tem jeito. Já Não, tem eu fui aterrorizada nesse sentido de, meu Deus, a minha mãe me botou um terror, Falou que ela que é desmaiou horrível. lá fazendo negócio e tal. Só que eu também pensei, bom, tem o silicone, não vai apertar tanto. Eu achei de Tudo bem. boaça. Tipo assim, eu fui me preparando pro pior. E aí eu tipo, é isso? Tudo bem. Tudo bem. Então eu achei bem mais tranquilo do que eu imaginava, né? Eu acho que eu já fui preparada pro pior também. Acho que eu preciso pedir pra mim uma mamografia pra passar na pele a sensação, né? Porque eu nunca fiz. E homem faz mamografia quando precisa, assim. Mas, na verdade, Mas uma não tem o que compressão... apertar, não tem o que Pouca colocar. coisa, mas sempre tem alguma coisinha ali pra apertar, tem. A gente faz em homem também. Mas, querendo ou não, são 11 quilos aproximadamente de compressão na mama. Não é pouco, Não é né? pouco, E aí vai disso, da sensibilidade da paciente ou não. O fato de ter prótese não muda em si a compressão. O que a gente tem hoje em dia, a gente faz outras incidências na mamografia. Então, basicamente, a mamografia tem duas incidências. A pessoa que está lá te auxiliando no mamógrafo, ele vai te posicionar de duas maneiras. Você deve ter percebido isso, né? Que é a crânio-caudal e depois uma médio-lateral oblíqua. Aqui, então, é para a gente ter duas dimensões da mama e poder juntar e fazer como se fosse uma batalha naval de onde estão os achados da mama. Quando tem prótese, a gente acaba fazendo uma terceira incidência, Diagonal, que é né? Isso, que é a Eklund. Não sei se você percebeu quando fez, que eles tentam afastar, eles se posicionam no mamógrafo tentando afastar a sua prótese e puxando mais o tecido mamário para o mamógrafo. Que então é uma incidência quando você pega a chapa para dar uma olhadinha da mamografia, você não vê mais a prótese, você tem só o tecido mamário. Então é uma manobra para você tentar afastar. E é isso, não é o mais incômodo. E tem muita paciente que pede, tipo, não vou mais fazer mamografia, vou fazer só ultrassom. Não é a mesma coisa, né? Então, tem coisas que a mamografia vê que o ultrassom não vê. Por exemplo, uma das formas mais iniciais de câncer de mama é a microcalcificação. Então, quando você vê lá na mamografia, você vê vários pontinhos brancos e dependendo da conformação que ele tem na mamografia, chama a nossa atenção que pode ser uma doença mesmo. É normal do envelhecimento mamário aparecer cálcio na mama, é normal. Mas, de vez em quando, você pega uma mamografia, você vê que os cálcios ali estão se agrupando de uma maneira que chama a atenção e pode ser doença, né? Isso o ultrassom não vê, isso ressonância também não vê. Então, é um estágio inicial de câncer de mama que a mamografia vê, né? Então, ainda até hoje, quando a gente fala de rastreamento, é mamografia que a gente faz. E a mamografia é recomendada a partir dos 40, uma vez ao ano. Então, isso é importante a gente saber também. Então, quando você vai procurar no Ministério da Saúde brasileiro, a recomendação é diferente do que você encontra na Sociedade Brasileira de Mastologia, na Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e nas sociedades internacionais, americana e europeia também são diferentes. Então, o Ministério da Saúde do Brasil recomenda dos 50 aos 69 anos, a cada 2 anos. É essa orientação. Tá. Não está errado, mas como a gente vem tendo essa tendência a ter um pouquinho mais de câncer de mama em pacientes um pouco mais jovens, lá fora, e essas outras organizações que eu acabei de comentar, eles começam um pouco antes, começam com 40 anos, e a orientação é anual. Até, teoricamente, os 70 anos, 75 anos. Mas hoje em dia, a gente individualiza. Na medicina, tudo hoje em dia a gente tenta individualizar, né? Então, a questão do quando parar é um assunto importante pra gente também. Então, tudo bem, começa com 40, ou se for seguir aqui o Ministério da Saúde com 50, mas, por exemplo, parar com 69 anos... difícil, porque hoje em dia também as mulheres estão vivendo cada vez mais, com mais qualidade de vida, melhor. Então, eu tenho um monte de paciente com 80 anos que estão maravilhosas. E eu não paro de pedir mamografia. Então, você tem que pensar assim, essa paciente de 80 anos, ela está muito bem? Como é que é mais ou menos a expectativa de vida dela? Ela tem outras doenças associadas? Tudo bem, uma paciente de 80 anos, acamada, cheia de comorbidade, que você faz ali os cálculos por cima, conversa com o clínico e tem provavelmente uns 3 anos de expectativa de vida, não precisa mais fazer mamografia. Porque provavelmente que ela venha a ter um câncer de mama nessa idade, que também câncer de mama na paciente mais velha é um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho menos agressivo, ela vai acabar falecendo antes de ter o câncer de mama. Então, você não precisa fazer mamografia, não tem que fazer nada disso. Agora, paciente de 80 anos, zero comorbidade, estilo de vida saudável, ativa, faz atividade física, tem aí mais 8, 10 anos de expectativa de vida, vamos continuar fazendo mamografia, porque dá tempo de tratar qualquer coisa que apareça, né?
Então, essa orientação. O que a gente segue no consultório é a partir dos 40 anos, todos os anos, mamografia. E quando a gente para, a gente individualiza. E quando tem histórico na família? Tá, esse é outro ponto importante também, porque aí se muda um pouquinho essa rotina, tá bom? Então, como eu acabei de falar, mamografia em paciente jovem não é uma coisa muito útil. Então, nunca, em nenhuma situação, você vai fazer antes dos 25 anos. Não existe nenhuma recomendação, por nenhum motivo, fazer uma mamografia antes dos 25 anos, tá? Então, a gente sabe que se a paciente tem um alto risco familiar ou genético, ela vai ter que começar a fazer esse rastreamento um pouco antes, né? Quando eu falo alto risco, a gente tem alguns detalhes. Então, alto risco é, se você tiver um parente de primeiro grau com câncer de mama abaixo dos 50 anos, então sua mãe, sua irmã, sua filha, pode ser abaixo dos 50 anos, é um fator de risco importante para você. Se você tiver 2 parentes de segundo grau que tiveram câncer de mama abaixo de 50 anos, também é importante. Então, você tem 2 tias, uma tia e uma prima, também considera você um alto risco familiar. Câncer de mama na família, câncer de mama em homem na família é um fator de risco importante. E tem alguns outros detalhes. Por exemplo, tem uma parte da comunidade judaica que chama Ashkenazi. E eles têm também um alto índice de câncer de mama, de mutação genética para câncer de mama. Então, tudo isso a gente pergunta para a paciente numa anamnese no consultório e vai classificar ela como alto risco ou baixo risco. Então, se você tem alto risco, você vai começar 10 anos antes do caso familiar mais precoce que teve. Então, por exemplo, se sua mãe teve câncer de mama aos 38 anos, a sua mamografia não vai começar nos 40, vai começar nos 28 anos, tá? Mas, como eu falei, nunca antes dos 25. Então, se sua mãe teve um câncer de mama com 32 anos, você não vai começar a mamografia com 22 anos, vai começar a mamografia com 25 anos, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. E aí, um aliado importante nesse tipo, porque como eu acabei de falar que também não é muito bom mamografia muito precoce por conta do tipo de mama, entra um outro aliado importante que é a ressonância. Então, a gente tende a mesclar a mamografia com a ressonância nessas pacientes que são de alto risco para câncer de mama. Então, basicamente, rastreamento, acompanhamento, né, assim, evitar câncer de mama, diagnosticar numa fase precoce, pré-clínica, é nesse esquema mesmo. E se tem muitos nódulos ao longo da vida, né? Então, sempre, vai fazer um ultrassom, tem um nódulo, depois sumiu o nódulo, então poderia ser um nódulo de gordura. Como que funciona isso? Tem paciente, isso também, individual. Tem paciente que tem propensão a formar nódulos benignos de mama e a gente acompanha nisso mesmo. Então, essa é uma das partes boas e ruins de fazer. Você faz ultrassom muito precoce, porque a gente faz de rotina ginecológica aqui no Brasil, né? E aí, invariavelmente, vai achar um cisto, um nódulo. Várias vezes não é nada, várias vezes é realmente gordura. E aí, você vai repetir depois de 6 meses ou de 1 ano, dependendo de como for o exame, e já vai ter sumido, não vai mais estar lá, não foi visto pelo outro ultrassonografista. Mas tem alguns que são importantes a gente acompanhar, né? Então, se está crescendo, se ele muda o formato. Então, normalmente, assim, você faz um ultrassom no consultório paciente jovem, o ultrassom viu um nódulo, ele normalmente vai classificar como um BIRADS 3, que isso significa vamos acompanhar esse nódulo em 6 meses. Por que a gente faz em 6 meses? Porque se for alguma coisa ruim, um nódulo maligno, ele vai ter modificação ao longo desses 6 meses importante. Então, ou ele vai crescer, mudar o formato, mudar as características dele, e aí sim chegou a hora de pedir uma biópsia. Fez em 6 meses, nada mudou, repete de novo em 6 meses. A gente passa 2 anos, então você vai fazer 4 exames na sequência em 6 meses. Tá estável, a gente vai voltar a acompanhar ele uma vez por ano na rotina ginecológica, tá? Um problema que a gente fala disso, de fazer mamografia muito cedo, de fazer ressonância em excesso, esse ultrassom com frequência, é porque acaba que você encontra muita alteração que não tem significado nenhum, entendeu? Então, às vezes, a paciente estava lá com um nódulozinho tranquilo na mama dela, que nunca ia ser nada, nunca viria a ser nada, mas viu, aí passou no médico que pediu uma biópsia, e aí a biópsia, às vezes, fez um hematoma na mama, fez uma infecção na mama, então as coisas têm consequência, né? Então, tudo que a gente pede, a gente tem que ter ciência, a gente tem consequência. E fazer exames demais de mama, qualquer outro tipo de exame, pode levar a um excesso de procedimentos desnecessário, desgaste psicológico para a paciente, porque a partir do momento que tem um nódulo na mama, a paciente já fica extremamente ansiosa com relação a isso, né? Então, a gente tem que sempre ter muito cuidado, muita discrição, muita individualização no que a gente vai fazer de pedido de exame e condução desses exames com a paciente. E a gente fala, assim, de câncer de mama, mas tem vários tipos de câncer de mama, né? Quais são os principais? Tem alguns tipos de câncer de mama. Antigamente, até mais ou menos a década de 90, era um grande, único combo câncer de mama. Todas as pacientes tinham câncer de mama, era um tipo de câncer de mama, se tratava da mesma maneira, e era uma cirurgia muito mais agressiva, todo mundo tinha que fazer quimioterapia. Hoje em dia, a gente consegue individualizar muito mais o câncer de mama, né? Então, a gente tem
histologicamente falando, a gente tem 2 tipos principais, que é o ductal, que é 90% dos cânceres de mama, então é no ducto da mama que ele surge, e o lobular, que surge no lóbulo da mama, que é a minoria, entre 5% a 10%. Né? Tem alguns outros subtipos histológicos aí, mas são raros. E aí, quando a gente pega, hoje em dia a gente tem um exame muito importante. Então, quando você faz a biópsia do nódulo de mama, ele vem com o diagnóstico de câncer de mama, seja ductal, lobular ou outro tipo histológico, a gente consegue fazer um exame chamado imunohistoquímico. Isso é o grande diferencial dos últimos anos aí no câncer de mama, né? Esse exame imunohistoquímico, ele me dá os detalhes moleculares desse câncer de mama. Então, ele vai me dizer se ele tem receptor hormonal para progesterona, para estrogênio, para uma molécula que chama HER2, que é super importante, e me dá o índice de replicação celular, que é o Ki67, que a gente chama. Então, isso tudo é importante porque isso fez gerar uma gama maior de individualização de câncer de mama. Então, agora você tem uns que são negativos para todas essas moléculas, ou que são positivos para todas essas moléculas, ou que é negativo para receptor hormonal, mas é positivo para o HER2, ou vice-versa. E cada um deles tem uma peculiaridade, um tratamento diferente. Então, isso tudo trouxe muito benefício para a paciente, porque hoje em dia a gente sabe exatamente qual é o tipo de tratamento que essa paciente com esse tipo específico de câncer de mama precisa. Então, acho que isso dos últimos anos foi a maior virada para o tratamento de câncer de mama, né? De cirurgia conservadora, isso é uma coisa engraçada também, porque há pouco tempo atrás, todo mundo tinha uma mesma caminhada. Então, as mulheres faziam primeiro a cirurgia, geralmente uma cirurgia super agressiva, e depois faziam quimioterapia, depois via se precisava fazer radioterapia e assim seguia. Né? Então, hoje em dia, às vezes eu atendo uma paciente, eu vejo o tipo de câncer de mama que ela tem, eu falo, olha, é importante aqui a gente começar pela quimioterapia. E elas ficam, às vezes, meio assustadas, tipo, não, mas a minha tia fez primeiro cirurgia, depois quimio. A minha vizinha fez primeiro cirurgia, depois quimio. Então, não é normal fazer. Hoje em dia é normal. Então, várias vezes a gente tem a indicação de começar pela quimioterapia para depois seguir com os outros tipos de tratamento. Então, sabendo o subtipo molecular que a gente sabe hoje em dia com esse exame, a gente consegue direcionar exatamente quais são os tratamentos que essa paciente vai precisar fazer. E além dessa questão que a gente falou de genética, né, de casos na família, quais são os outros possíveis riscos aí para desenvolver o câncer de mama? Tá, então isso acho que é uma das coisas mais importantes para a gente falar aqui, porque é o que realmente dá para quem está assistindo a gente pôr em prática, né? Então a gente sabe que praticamente 17% dos cânceres de mama diagnosticados eles poderiam ter sido prevenidos. Isso tudo porque a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer na nossa vida que evitam alguns fatores de risco. Então, fatores de risco para o câncer de mama. A gente tem 3 categorias, basicamente, tá? Uns que são fatores ambientais e comportamentais. Então, por exemplo, peso, obesidade é um fator de risco para o câncer de mama. Sedentarismo é um fator de risco para o câncer de mama. O consumo de álcool em excesso é um fator de risco para o câncer de mama. E você ter alguma exposição profissional também é um fator de risco para o câncer de mama. Então, se você trabalha muito com alguns produtos químicos, com radiação, você também tem um fator de risco maior para o câncer de mama, tá? Eu até gosto de explicar mais ou menos por quê. Então, a paciente que ela é obesa, então no nosso organismo a gente converte alguns hormônios que a gente tem. Então, tecido gorduroso no nosso organismo, ele converte alguns hormônios em hormônios sexuais, em progesterona, em estrogênio. O excesso desse hormônio é um dos fatores que desencadeiam um câncer de mama. Então, a obesidade, você converte, a gente chama conversão periférica. Então, no nosso tecido a gente acaba que produz mais estrogênio e progesterona e aumenta o risco de câncer de mama. A atividade física vai estar junto aí então o sedentarismo está junto aí com a obesidade, né, da gente conseguir melhorar o nosso metabolismo, nosso organismo como um todo. O álcool também. A gente sabe que esses hormônios de progesterona e estrogênio, eles são metabolizados no fígado. Então, se você bebe muito álcool, você acaba que lesiona de maneira gradativa o seu fígado e ele tem menos capacidade de metabolizar esses hormônios. Então, tem mais hormônio circulante e você fica exposta a mais hormônio, tá? Então, esses são os comportamentais. E são coisas que a gente consegue melhorar e mudar. Depois, tem os outros que são os hormonais, reprodutivos, né? Então, por exemplo, ser do sexo feminino. 99% dos cânceres de mama são no sexo feminino. Só 1% é no sexo masculino. Então, se você é do sexo feminino, já tem um grande fator de risco. E isso não tem como mudar, né? Aí, parte hormonal também, que é muito importante. A gente falou a idade também, conforme vai passando a idade, maior o risco. E da parte hormonal que é importante. Então, quanto maior a exposição ao hormônio você tiver na sua vida, maior o risco. Então, se você menstrua muito cedo, porque é a partir da primeira menstruação que você começa a ter exposição ao estrogênio e à progesterona, né? Dessa maneira de ciclo, que aumenta bastante a produção hormonal. Então, se você teve uma menstruação abaixo dos 12 anos, muito cedo, muito precoce, você provavelmente vai ter uma vida mais exposta ao hormônio do que uma paciente que menstruou com 16, com 15, né? E a mesma coisa quando você entra na menopausa. Na menopausa, você deixa de produzir esses hormônios. Então, se você entra na menopausa precoce, te protege. Se você
45 anos, 42 anos entrou na menopausa, você está mais protegido do que a paciente que entrou com 55 anos na menopausa. Entendi. Né? Você engravidar e ter filhos é uma forma de proteção. Durante o período gestacional e durante até um período da amamentação, você não está produzindo mais esses hormônios da maneira que você produz fora. Então, estar grávida, quanto mais vezes você engravidar, teoricamente você está menos exposta também ao câncer de mama, que está menos exposta ao hormônio. Amamentar também protege do câncer de mama, né? Então, esses são fatores hormonais. E aí, a gente tem ainda os fatores genéticos que eu te falei, né? Então, de todos os cânceres de mama, só 5 a 10% são ligados à parte genética, familiar. Então, tem muita paciente que me pergunta assim, olha, mas a minha mãe teve câncer de mama com 72 anos de idade. Eu vou te falar, provavelmente não é genético. E a única pessoa da sua família inteira que teve câncer de mama não é genético. Provavelmente foi uma questão da idade, né? Aquilo que eu falei bem no comecinho, de que o nosso sistema imune, ele detecta alterações de células e ele é capaz de cuidar dessas células que estão se replicando de maneira indevida, a gente vai perdendo essa capacidade de defesa ao longo dos anos, né? Teoricamente, a gente não foi programado para viver tanto quanto a gente está vivendo hoje em dia. Então, a gente chega lá nos 70 e poucos anos, é isso. O corpo perdeu a capacidade de perceber que está replicando, então foi isso. Foi um câncer que aconteceu de forma natural, não foi por genética, né? Agora, se ela me fala, não, olha, 3 tias, 2 primas, a minha mãe, todo mundo principalmente abaixo dos 50 anos, porque a gente sabe que o câncer genético ele acontece nessa idade mais precoce, aí chama atenção e a gente começa a pensar nos fatores genéticos. Então tem esses 3 fatores de risco, né, esses 3 grupos de fatores de risco. E aí quando a gente fala para paciente que 17% dos cânceres de mama podem ser preveníveis, a gente fala exatamente sobre isso que a gente sempre fala, qualidade de vida, cuidar de você como um todo, né? E não estou falando de aparência, de nada disso, né? Mas você fazer atividade física, você cuidar da sua alimentação, do seu peso, você não ingerir bebida alcoólica ou ingerir de uma maneira com muito mais parcimônia a ingestão de bebida alcoólica. Então, tudo isso te ajuda a ficar menos expostas aos fatores que vão levar ao câncer de mama. Dizem que assim, a gente tem a questão genética, não só para câncer de mama, né? Mas você pode vir com predisposições ali da sua família de diversas doenças, só que não quer dizer que você vai ter. Mas, Exato. Dependendo do estilo de vida que você levar, você pode desencadear ali que aquilo, né, acabe acontecendo. Então, por isso que hoje em dia, cada vez mais se fala da importância da atividade física, Sim. da alimentação, né, da qualidade de vida e tudo mais. Sim. A gente tá falando do câncer de mama, mas e quando o câncer ele começa em outro lugar? Por exemplo, começou no fígado e aí teve metástase e também atingiu a mama. E também é considerado câncer de mama? Como que funciona? Tá. É importante a gente falar sobre metástase, sobre tudo isso. Eu vou começar, então, respondendo diretamente a pergunta, assim, não é muito comum que comece em outros órgãos e vá para a mama. É mais comum que ele se inicie na mama e vá para outros órgãos. Isso é metástase que a gente chama, tá? Então, a gente sempre fala, na oncologia, a gente fala que, então, qual que é o câncer primário, né? Então, por exemplo, você tem um câncer primário de mama e ele tem os locais favoritos que ele se espalha. Então, por exemplo, osso, fígado, pulmão e cérebro são os principais lugares que o câncer de mama se espalha. E todos os cânceres de mama que pode ter no corpo, todos os cânceres do nosso corpo podem agir da mesma maneira. Então, você pode ter um primário hepático no fígado e que ele tem os órgãos-alvos dele ali que ele pode se espalhar. Normalmente, a mama não costuma ser um órgão-alvo de outros. Quando a gente tem, às vezes, essa ligação de alguma coisa que não é muito comum, às vezes é síndrome genética também. Então, por exemplo, tem algumas síndromes genéticas que elas tem uma predisposição maior a fazer câncer de mama e de ovário, câncer de mama e de estômago. Então, vem nesse conjunto, mas normalmente, assim, sem ser genético, raramente vai ter um câncer em algum lugar e para na mama. Normalmente, ele começa na mama e para em outro lugar. Então, é importante falar de estadiamento. Então, quando você diagnostica paciente com câncer de mama, na consulta, a gente faz um estadiamento. A gente vai fazer uma avaliação clínica dessa paciente, a gente vai pedir alguns exames para a gente poder dar uma olhada de maneira geral nessa paciente e ver exatamente isso, né? Já tem alguma alteração em algum outro órgão, ou na axila, já tem risco de ter passado para algum outro lugar, para a gente poder classificar essa paciente num estágio inicial ou num estágio que já tem até metástase, né? E assim a gente consegue direcionar ela para o tratamento. Então, quando a gente fala de metástase, significa exatamente isso. Então, o câncer começou em algum órgão. A gente está falando de mama, então começou na mama. Ele cresceu, tanto replicou, ele adquiriu a capacidade de romper o limite da mama e cair na corrente sanguínea ou linfática. E ele vai passear pelo corpo e ele pode parar em algum outro órgão e ali se desenvolver e crescer. Quando a gente fala que tem metástase, a gente já sabe que então já não é mais uma doença curável. Isso é uma coisa importante falar. Isso que eu ia perguntar. Para desmistificar para as pacientes, porque vem sempre com isso, quando você dá essa notícia para a paciente, vem com um peso muito grande, né? Então, a gente fala de cura
do câncer de mama, cada vez mais a gente cura câncer de mama, a gente fala isso até esse limite, até o limite de que não tem metástase, né? Ou no máximo uma metástase local, que então a gente considera a axila uma metástase local. Se passa disso, se tem metástase, então a distância que a gente chama em algum outro órgão do corpo, a gente sabe que ele não é mais curável. Então, essa paciente passa a ser uma paciente de um cuidado paliativo. Então, o nosso objetivo com essa paciente que descobriu o câncer de mama numa fase mais avançada, ou que teve uma super sobrevida com o tratamento que ela já fez com químio, com cirurgia, mas por algum motivo voltou em algum outro órgão, a gente fala do cuidado paliativo. Então, nossa função com essa paciente é prolongar a vida dela, mas principalmente fornecer qualidade de vida para essa paciente, né? E para todas as outras pacientes de estágios mais iniciais, não, a gente tem esse afinco de, é isso aí, vamos curar. Então, a conversa com a paciente é muito essa, né? Tipo, é uma notícia bombástica, abala a família inteira, abala o psicológico, mas hoje em dia, fazendo tudo direitinho, não tendo medo, comparecendo às consultas, a tudo fazendo o que é orientado, fazendo rastreamento, você descobre numa fase inicial, isso aí vai ser curado, né? Vai ser uma fase difícil na vida da paciente e depois a gente segue aí para outros problemas que aparecem no futuro. Mas então, sobre essa pergunta de metástase, é mais ou menos assim que funciona. E sobre reincidência, né? Porque fala muito isso. A pessoa, quando ela tem o câncer de mama, a chance dele voltar é grande. Sim. A gente fica de olho nessa paciente, né? Então, é exatamente isso. Um dos fatores de risco mais importantes do câncer de mama é você já ter tido câncer de mama. Então, a paciente que já teve câncer de mama, todo o tratamento que a gente propõe para essa paciente é com o intuito de curar, mas com o intuito de fazer com que ela tenha uma sobrevida livre de doença. Então, que ela tenha esses anos todos a mais aí de vida, que não tenha recidiva dessa doença, que a doença não volte, né? Então, por exemplo, a paciente não quer fazer quimioterapia. Eu posso operar essa paciente e fazer uma radioterapia, por exemplo. Já vou até explicar o complemento desses dois. E ela se recusar a fazer quimioterapia. Olha, é um direito seu recusar o tratamento, mas a gente sabe que sem a quimioterapia, as chances desse câncer voltar, dependendo do tipo de câncer, do estadio que você diagnostica câncer de mama, a chance dele voltar é quase 100%, né? Porque você não está fazendo o tratamento completo. Então, é importante fazer o tratamento completo para evitar que volte, né? Então, depois que a paciente terminou todo o tratamento, a gente acompanha a cada 6 meses, por 2 anos, para fazer exame físico, exame de mamografia e ultrassom para acompanhar essa paciente, que são nos 2 primeiros anos que tem maior índice de recidiva, né? Aí, depois passou 2 anos, a gente vai já aliviando um pouquinho esse segmento, ela vai fazendo outros tratamentos mais longos, e depois que passa de 5, 8 anos, a gente fica mais tranquilo de que talvez não volte. E paciente que teve câncer de mama não pode fazer reposição hormonal, né? Então, numa menopausa, eu sei que minha mãe, né, falou, menopausa, eu não posso fazer reposição hormonal e tudo por conta disso, Sim. né? Por enquanto, a recomendação ainda é essa. Então, paciente que teve câncer de mama, a gente não mexe com reposição hormonal de forma nenhuma para essa paciente, né? A gente até pensa muito hoje em dia, como eu falei que tem aquele estudo imunohistoquímico que ele vai me dar os tipos, tem paciente que teve um câncer de mama que não tem receptor para estrogênio e progesterona, é tudo negativo. Mas mesmo assim a gente não arrisca em dar hormônio para esse paciente, porque a gente sabe que é isso, você fornecer hormônio para terapia de reposição hormonal na menopausa, você pode começar a fornecer como se fosse um combustível para se desenvolver, ou alguma coisa que já estava ali, quietinha, e a gente estimula, ou alguma célula que estava tranquila e aí com o estímulo hormonal acabou formando um câncer de mama. Então, realmente, essa é uma contraindicação. Talvez no futuro a gente ainda tenha algumas propostas diferentes, mas por enquanto nada de estímulo hormonal para essa paciente. E uma coisa que rolou um tempo atrás, da Angelina Jolie, tem uma chance de ter muito, muito alta, foi lá e tirou todo o tecido mamário. Sim. Isso é uma forma de prevenir ali, digamos, o câncer de mama? Essa é uma prevenção, sim. Essa é uma profilaxia que a gente chama. Então, o caso da Angelina Jolie ficou muito famoso. Foi ótimo porque chamou muita atenção, né, para esse quadro. Então, ela sim é uma paciente que tinha um fator de risco genético muito importante. Ela tinha câncer de mama na família, pacientes jovens, todas também e era muito presente ali. Acho que ela perdeu a mãe dela, se não me engano, câncer de mama, mas tinha em tias, tudo isso. E acho que ela fez aquele exame genético também. Fez o teste genético, exato. Fez teste genético, ela tinha alteração no gene BRCA, que tem o BRCA1, BRCA2. Ela tinha essa alteração genética, né? Então, quando você tem essa alteração genética específica do BRCA1 e 2, que é essa síndrome hereditária do câncer de mama e ovário, a paciente tem aproximadamente 50% de chance
chance de ter câncer de ovário e até 80% de chance de ter câncer de mama. Então, é uma prevalência muito alta, né? Uma chance de ter câncer de mama muito alta. Então, o que a gente consegue oferecer para essa paciente? Se a gente tira esse tecido mamário, a gente diminui. Então, cai para mais ou menos 10% a chance dela ter câncer de mama. A gente não consegue eliminar 100%, né? Até porque a gente tira o tecido mamário, a gente mantém. Essa paciente não tem doença, né? Por exemplo, Angelina Jolie. A gente tira o tecido mamário, a gente deixa a pele e o complexo areopapilar, então deixa o mamilo da paciente ali, e a gente coloca uma prótese no lugar. Mas a gente não consegue tirar 100%. Isso não é tirar 100% da mama. Então, ainda tem esses 10% porque no subcutâneo, na areola mesmo, no mamilo, na parte posterior, ali dentro da mama, pode ter ainda células mamárias e você pode vir a ter câncer de mama aí. Então, mesmo se você tirar a mama inteira, fazer uma mastectomia radical, deixar sem nada, sem pele, sem mamilo, ainda pode ter um risco de ter câncer de mama aí. Se você tem mama, você tem risco de ter câncer de mama. Então, a gente cai de 80% para 10%. Então, melhora muito a chance dessa paciente de não vir a ter câncer de mama. E aí, assim, quando a gente faz o teste genético, no caso de Angelina Jolie, você tem que saber o que você vai fazer com esse resultado, porque é impactante na vida da paciente, né? Então, às vezes você faz isso, a paciente tem um risco familiar aumentado, você pede o exame, vem positivo, e aí é uma paciente de 30 anos que ela vai ter que saber o que ela vai fazer da vida dela agora. Porque... ainda não teve filho, né? Exato, Tudo não mais. teve filho, ela tem que tirar esse ovário também, não só a mama, né? Então, o ovário também vai ter que ser operado e retirado. E aí ela vai entrar numa menopausa super precoce. Tem várias consequências ela entrar em menopausa precoce, né? Para a saúde óssea dela, para a saúde cardiovascular dela, para a saúde sexual, reprodutora dela. Então, é um impacto muito grande. Aí tem que ver, vai congelar, o que vai fazer. Então, é sempre difícil e é uma coisa sempre individualizada. Por isso, a gente não sai fazendo teste genético por aí para todo mundo. E é aquela coisa, a gente consegue reduzir, mas você não consegue evitar 100%. Então, a gente tem essa discussão importante também. E por mais que ela tenha uma chance alta, não quer dizer que ela vai ter. Não, exatamente. A gente já falou isso um pouquinho, né, mais cedo, mas é exatamente isso. Não é porque você tem o fator familiar, o risco genético, ou você tem uma exposição, que você vai ter. Você pode exatamente ser os 20% ali que não vai ter. Então, se você for pensar, é agressivo o tratamento para você talvez não ter. Então, você tem que discutir muito com o seu médico, Mas aí com a uma sua paciente família. de mais de 50 anos que descobre que ela tem essa predisposição. Aí fazer a mastopexia e também tirar os ovários, útero, não vai impactar tanto. Aí já é mais simples, né? Porque ela já está no decisão. período da menopausa, então acho Sim. que não é uma coisa que impacta tanto. Agora, mais jovem é mais complicado. Mais jovem é mais difícil. E como eu falei, a alteração genética, normalmente ela atinge as pacientes de maneira mais jovem, né? Então, o benefício de tratamento mesmo é para essas pacientes, né? Mas é isso, a paciente um pouco mais velha tem um pouco menos de dificuldade nesse sentido. Então, se já tiver na menopausa, então os ovários não estão mais com essa função hormonal, tudo bem tirar. Mas mesmo assim, eu tento avisar isso para as pacientes. Quando a gente faz essa cirurgia, essa proposta de cirurgia de retirar toda a glândula mamária e colocar uma prótese no lugar, não vai ficar uma cirurgia bonitona igual colocar uma prótese por estética, né? Então, quando você tira o que deixa a mama com formato bonito, com essa consistência agradável de mama, que é uma consistência amolecida, é a gordura, é a glândula mamária que deixa. Quando você tira tudo isso, fica só o tecido de pele, então fica uma coisa dura. Você põe a prótese, fica ali, aquela bolinha da prótese, a textura de prótese e logo a pele recobrindo em cima. Então, não fica uma mama natural, não fica uma mama... Geralmente fica uma mama mais dolorosa para a paciente, porque ela é muito mais durinha, incomoda para dormir, para mexer, para atividade física. Então, tem muita paciente que não tem nada, mas chega no consultório. Não, eu quero tirar minhas mamas, porque eu morro de medo de ter câncer de mama. Não é assim, porque tem ainda vai consequências ter o risco também, juntas. né? E ainda tem o risco, né? Então, não é uma cirurgia tão tranquila quanto a gente pensa, mas nos casos bem indicados, ela realmente faz muita diferença, né? E aí, falando de tratamento, quais... a gente falou, né, que tem diferentes tipos de câncer de mama, diferentes estágios, mas quais são os tipos de tratamento que tem hoje? Então, também, tratamento de câncer de mama mudou muito nos últimos anos. Melhorou muito nos últimos anos, né? Então, até a década de 80, mais ou menos, era um tratamento para todo mundo, como eu falei agora há pouco. Era mastectomia radical modificada para todo mundo, então ela tirava toda a pele, toda a mama, tirava até o músculo peitoral maior, que a gente tem dois, o maior que fica na frente e o menor que fica posterior. Tirava o músculo peitoral maior e esvaziava todos os níveis da axila. Então, a axila também, se tem um nível, a gente vai falando de nível quanto mais profundo ele vai entrando na cavidade ali da axila. Então, nível 1, 2 e 3, você tirava tudo, limpava tudo. Então, era uma cirurgia que deixava muita sequela para a paciente, né? Física, psicológica, porque era muito agressivo. E aí, na década de 80, tem um médico italiano, chama Veronese, ele foi o pai da mastologia moderna. Ele que fez um trabalho científico que ele viu que dava para fazer cirurgia conservadora. Então, dava para você manter a mama, tirar só o tumor da mama, o câncer de mama, e manter o resto do tecido mamário. Então, o que ele viu? Que se você
fizesse só a cirurgia conservadora e não fizesse mais nada, esse câncer voltava. Então, não valia a pena. Essas pacientes tinham que continuar fazendo mastectomia. Mas depois surgiu a radioterapia. Então, o que ele percebeu? Que se você fazia uma cirurgia conservadora e complementava com a radioterapia, era exatamente o mesmo tipo de recidiva, o mesmo tanto de recidiva que tinha, a paciente tinha feito mastectomia. Então, já foi uma grande mudança, que aí a gente começou a passar a oferecer cirurgia conservadora para paciente. Lembrando que é meio que um sinônimo. Se você fez cirurgia conservadora da mama, você vai ter que fazer radioterapia. Então, às vezes, tem paciente que por alguns diversos motivos não pode fazer radioterapia. Então, você exclui a chance dela fazer cirurgia conservadora, porque senão vai ter recidiva, né? Então, essa foi uma primeira mudança importante, a gente passar a oferecer cirurgia conservadora para os pacientes. E agora, depois nos últimos anos, a gente tem muita aplicação de técnicas da plástica, então a gente chama de oncoplastia mamária. Então, a gente começa a oferecer muitas técnicas da cirurgia plástica para o tratamento do câncer de mama. Então, tem paciente que tem uma mama muito volumosa e que tem uma pitose, que a gente chama, então, aquela queda natural da idade da mama. Se a gente tem tecido mamário suficiente, a gente consegue tirar o câncer de mama e já fazer uma mamoplastia, uma mastopexia para essa paciente. Então, é o melhor dos dois. Né? Exato, né? Então, isso é dizendo da parte cirúrgica. O tratamento do câncer de mama ele é um tratamento multiprofissional, de múltiplas modalidades. Então, é fundamental. Você nunca vai ter só um médico quando você tem câncer de mama. O mastologista vai cuidar do pré-câncer de mama, do diagnóstico, da biópsia, do resultado, da programação inicial e da programação cirúrgica. Mas eu sempre trabalho em conjunto com o oncologista, porque a parte toda de segmento e a parte de quimioterapia, quem vê é o oncologista. A gente vai precisar de um radioterapeuta também para poder fazer radioterapia se for uma cirurgia conservadora, né? Então, é um grupo grande que cuida dessa uma paciente, porque a gente tem vários tipos de tratamento. Então, sobre cirurgia, é isso que eu expliquei agora, que hoje em dia a gente faz cirurgia conservadora e até cirurgia plástica no mesmo momento, né? E a gente sempre tenta, é direito da paciente ter reconstrução da mama, então é lei. E não era antigamente, né? Por isso que a gente via muito, tipo assim, tirou a mama tudo de esquerda, ficou com uma mama e outra não, né? Isso. Hoje em dia é cada vez mais raro. É raríssimo você ver paciente assim. Porque é isso. Tem paciente que realmente tem uma mentalidade, tipo assim, não, tá tudo bem. O que tem muito medo da cirurgia, e aí o medo de uma anestesia é maior do que o incômodo de ficar sem uma mama, mas é raríssimo hoje em dia você ver pacientes que tiraram uma mama e não fizeram nada a respeito, né? Então, a gente tem várias formas de reconstrução. E a nossa prioridade sempre é reconstruir no primeiro tempo. Então, na cirurgia que você já vai tratar o câncer de mama, já fazer a reconstrução. Óbvio que existem alguns casos que não dá para fazer, dependendo do tipo, de quão avançado ou não está, não dá para fazer, né? E aí que a quimioterapia é um auxiliar importante. Então, também, antigamente, todo mundo fazia só quimioterapia adjuvante, que era, então, depois da cirurgia, fazer a quimioterapia. Hoje, a gente aplica bastante a quimioterapia neoadjuvante. Então, se você já tem certeza que, pelo tipo, pelo tamanho do tumor, ela vai precisar fazer quimioterapia, às vezes a gente pode fazer antes da cirurgia. Qual que é o ponto positivo de fazer uma quimioterapia antes da cirurgia? Você pode pegar um tumor, talvez, que não fosse operável, que fosse com relação ao tamanho da mama. Eu ia ter que tirar essa mama inteira. Né? Às vezes você faz a quimioterapia e o tumor some. E agora vira uma cirurgia que você pode fazer. E você vê a resposta desse tumor ao vivo. Então, se você tirou o câncer de mama e está fazendo químio, olha, eu espero que esteja funcionando. Mas você não tem como ter certeza absoluta porque você não está tendo nenhum parâmetro para ver. Mas a paciente chega com um nódulo de 5 centímetros na mama, começou a fazer a químio. Depois de 2 sessões, ele já está com 2 centímetros, 1 centímetro, fez as 4 sessões, sumiu, continuou as outras 12 sessões da outra etapa e desapareceu. Responde super bem a quimioterapia. Se está respondendo na mama... E não necessariamente vai ter que fazer a cirurgia, ou vai ter que fazer a cirurgia, por enquanto sim. Mas é isso, assim, se está respondendo bem na mama, qualquer lugar do corpo que poderia talvez ter uma... está respondendo bem também. Então é ótimo a gente ver isso antes, né? Mas essa é uma pergunta que todas as pacientes fazem. Mas ele sumiu, eu preciso mesmo operar? Por enquanto, a evidência científica mostra pra gente que sim, que a gente tem que operar. Ainda não a gente vê que é uma tendência, que talvez no futuro a gente não precise mais operar. Mas por enquanto... fica marcado o leito, a gente tem que marcar, porque se some, você não sabe exatamente o que você tem que tirar se sumiu, né? Então, você tem que colocar um clipe, fazer alguma marcação no local ali da onde tinha o tumor inicial, e aí a cirurgia é uma cirurgia muito mais simples, muito menor, é uma cirurgia pra gente tirar só ali a região onde se iniciou o câncer de mama. Você não tem que tirar o tamanho inicial dele, nem nada disso. Então, você tem uma cirurgia conservadora com mais sucesso. Então, é isso. Hoje em dia a gente faz cirurgias menores, que esteticamente ficam muito mais bonitas. A axila também é uma coisa que a gente evita cada vez mais mexer. Então, tem que ter indicação precisa para a gente pesquisar linfonodos na axila. E a gente faz o que a gente chama de uma biópsia de linfonodo sentinela. Então, a gente injeta ou um corante, ou a gente consegue fazer uma cirurgia radioguiada. A gente, depois que opera a mama, opera ali a axila. E a gente busca no nível 1, como se fossem os defensores dos níveis de linfonodos da axila. Então, a gente
pega 1, 2, às vezes 3 linfonodos que ficaram corados ou que ficou com o radioisótopo que a gente injeta para identificar, manda para o patologista olhar no centro cirúrgico, ele volta e diz para mim, olha, não tem doença. A gente interpreta que se não tem doença nesse nível inicial, não tem doença dali para frente, então a gente não mexe. Ou se ele fala, olha, não, veio positivo, vai ter que fazer o esvaziamento, aí a gente complementa a cirurgia terminando de esvaziar a axila, né? Das maiores comorbidades que a gente tem na cirurgia da câncer de mama, a axila é provavelmente a mais incômoda. Ela deixa uma sensação, a gente chama de parestesia, então deixa a parte medial aqui do braço e das costas meio formigando, paralisada não de movimento, mas de sensação. A sensação é de um formigamento, perde a sensibilidade, então é uma parestesia, atrapalha a parte motora. E dependendo de quão prejudicado ficarem os vasos linfáticos, você pode ter o linfedema, então fica aquela mão toda inchada, demasiada, dor, dificuldade de mobilização. Então é uma cirurgia que tem muito impacto na qualidade de vida da paciente, acaba que atrapalha muito. Então hoje em dia, cada vez menos a gente mexe, e os estudos, tudo isso obviamente baseado em estudo científico, em evidência, e a tendência é cada vez menos a gente precisar mexer. Acho que daqui a alguns anos, talvez eu nem tenha muita função como mastologista daqui a alguns anos, porque talvez daqui a alguns anos a gente tenha vários tratamentos que não precise mais operar nem a mama, nem a axila, mas principalmente a axila a gente tende a ser mais conservador o possível, né? E, por exemplo, a minha mãe, eu não lembro exatamente, mas é alguma coisa, carcinoma in situ, é um pré-câncer? Para uma maneira didática, porque ele é um câncer, né? Mas a gente, por uma maneira didática, a gente gosta de ensinar para paciente que ele é um pré-câncer de mama. Então, o carcinoma ductal in situ, essa palavra in situ é mais importante. In situ significa que ele está no local, ele não conseguiu sair dali ainda. Então, como eu falei, ele não rompeu a barreira do ducto mamário ainda. Se ele não rompeu a barreira do ducto mamário ainda, ele não tem como passear pelo seu corpo e parar em outro lugar. Então, ele não é um câncer, porque câncer tem essa capacidade de se espalhar e de criar raízes em outro lugar, né? Então, o carcinoma ductal in situ é isso, é uma forma mais inicial de câncer de mama. Ele é importante porque a gente sabe que, e isso é uma parte difícil ainda que no futuro, eu espero que isso seja elucidado também. Então, quando você diagnostica um carcinoma ductal in situ, talvez a gente nem deveria operar esse pré-câncer de mama, né? Porque a gente sabe que tem muitas pacientes que se você não mexer, não fizer nada, ele nunca vai deixar de ser isso, só isso. Ele vai ser só isso para sempre. O paciente vai morrer com 89 anos de outra causa de saúde com esse carcinoma ductal in situ na mama. Mas a gente ainda não tem nada que diga pra gente quais são as pacientes que esse carcinoma invasivo, então o carcinoma ductal in situ, se ele vai evoluir para o invasivo ou não. Então, na dúvida do se vai evoluir ou não, a gente tende a tratar todas as pacientes que têm diagnóstico de carcinoma ductal in situ. Um tratamento muito mais leve. Por exemplo, se não tem essa capacidade de sair da mama, a gente não precisa fazer um tratamento sistêmico, que é a quimioterapia. Então, a gente divide, isso é importante, mas a gente divide o tratamento em duas partes. Um tratamento local, que é a cirurgia, estou tratando só a mama, e a radioterapia, estou tratando só a mama. E o tratamento sistêmico, que então se você vai tomar uma hormonioterapia, quimioterapia, ou até a gente tem imunoterapia hoje em dia, que também é uma coisa super moderna, esses tratam o corpo inteiro. Então se você tem um câncer de mama que está restrito apenas à mama, você não precisa fazer quimioterapia, já é ótimo para o paciente. Então, normalmente, carcinoma ductal in situ, você vai fazer uma cirurgia simples, precisa da radioterapia normalmente para poder ter o sucesso ali do que não vai voltar. Mas você não precisa fazer nenhum tratamento sistêmico, que é ótimo. Então, essa paciente também é uma paciente que só vai ficar mais vigilante a respeito, né? Ela tem um risco aumentado de vir a ter câncer de mama. Mas aí você vai só fazer um segmento com essa paciente. Então, sua mãe teve uma coisa mais leve, uma coisa não que seja fácil. Que acho que descobriu talvez muito cedo, né? É isso, é a função da mamografia, né? Eu não sei, ela descobriu como foram calcificações que tinham na mamografia, ela chegou a ter um nódulo mesmo, você lembra disso? Não lembro. Eu sei que ela chegou a fazer a biópsia. Precisa. Né? E aí era benigno, digamos assim. Tá bom. E aí eu sei que ela não fez rádio, não fez quimio, ela só tomava uma medicação. Tá bom. Por 5 anos, né? Tá. E acompanhamento a cada 6 meses e tudo mais. Então, o que eu lembro é isso. Não lembro já faz bastante tempo. Mas o in situ é um que ele se manifesta bastante como essas calcificações na mamografia. E o caminho é exatamente esse. Então, você viu uma alteração na mamografia que é importante, que chama atenção, porque não é tudo que você vê que você sai biopsiando. Mas então, chamou atenção, é importante, você faz uma biópsia. A biópsia tira um pedacinho, então vai ali uma agulha, um exame desagradável, mas tem que fazer. Ele tira um pedacinho dessa área que viu alterada, né? E aí vai ser lida por um patologista e ele vai dizer exatamente o que é, qual é o subtipo, quais são a parte molecular, pra gente saber. Então, às vezes não é nada, às vezes é uma alteração benigna e vida que segue. A paciente vai continuar fazendo só o rastreamento anual. Às vezes vem alguma coisa que a gente tem que só acompanhar, ou só fazer um tratamento via oral para essa paciente. Mas aí, quando vem alguma coisa assim, você tem que ver. Tem que operar, fazer rádio, o que vai ter que tomar de diferente, né? Então, o tratamento do câncer de mama, ele
Ele é bem múltiplo mesmo, né? E é assim que a gente chega no êxito, na cura da paciente, né? Então, hoje em dia, muita paciente se cura. Por isso que às vezes o pessoal fala assim pra mim, tipo, nossa, mas é uma coisa tão pesada lidar com câncer. Não é o contrário, entendeu? Eu tenho uma notícia ruim de uma paciente que não tá indo bem, mas no dia a dia, é tanta notícia boa de paciente curando, de que ficou tudo bem, de que você conseguiu ajudar, que vale muito a pena ainda, né? Então, cada vez mais cura e menos paciente diagnosticado em fase avançada. Né? É que eu acho que faz poucos anos, assim, que a gente vê tanto sucesso de curas do câncer, né? Então, até então, câncer era assim, acabou, não tem o que fazer, e é isso. E ainda esse estigma é muito forte, né? Então, a palavra câncer, independente de onde seja, ainda é muito forte, muito. né? Então, eu imagino também que dar essa notícia para paciente ainda deve ser muito difícil. Apesar de você falar, mais é curável, mais é não sei o que, para a pessoa deve ser um impacto, assim, muito grande também. É uma coisa difícil. A gente da área da saúde, você desenvolve uma capacidade de fazer isso, né? Porque eu lembro que no começo era muito difícil e você não consegue levar com essa carga mental para você também sempre assim, né? Mas eu acho que tá aí, é uma coisa, eu tenho um ótimo vínculo com as minhas pacientes, eu acho que eu consigo ser acolhedor, mas o foco é esse, quando você dá a notícia, eu gosto de já dar a notícia e já trazer o ponto positivo, né? Então eu sou muito honesto com as minhas pacientes também, porque não é o tipo de coisa que adianta você ir dando aos poucos a notícia e tentar mascarar de outra maneira, não, tem que falar qual que é a verdade mesmo, qual que é o tipo, o que vai fazer, mas a paciente tendo confiança no médico muda muito a visão, né? Então eu faço questão de reforçar para a paciente que está no início ou não, mas o que a gente vai fazer, que está tudo bem, que tem tratamento, que vai ficar tudo bem. Então uma resposta muito individualizada para dar essa notícia e sempre trazendo o lado positivo, porque realmente o que eu vejo hoje em dia é a maior parte positiva. Se não fosse assim eu não falaria também, né? Mas então trazendo esse lado positivo e reforço muito para as pacientes, né, de que com o diagnóstico é muito importante ainda manter um cuidado psicológico muito importante. Então, se já não fazia terapia, normalmente eu recomendo todas fazerem terapia, porque é muito difícil, né, a notícia. A gente sabe sabendo que a gente vai morrer. Mas quando você é confrontado assim com alguma coisa que deixa muito mais claro a finitude da nossa vida, isso mexe muito com o psicológico, né? Então, o acompanhamento psicológico é super importante. Ter uma família presente muda muito o curso do tratamento da doença, né? Então, ter ali um parceiro ponta firme, filhos ponta firme, irmãos, pais que te ajudam, que te acompanham em consulta, faz uma diferença muito grande, né? Então, são esses os cuidados ali no dar a notícia, no acompanhamento, no tratamento que faz importante. E também saber que é isso, é uma condição, né? Então, teoricamente vai passar, vai melhorar e tem que continuar se cuidando, né? Mesmo em vigência de quimioterapia, que é um baque grande, mas tentar se manter ativa, não precisa fazer super atividade física, mas fazer alguma atividade que mantenha você ali liberando hormônio, respirando bem, melhorando seu metabolismo, se alimentar bem. Então não dá pra só porque eu tô com câncer de mama, vou chutar o balde. Agora só vou viver como se fosse uma única experiência e faz tudo. Não pode ser assim, né? Não deve ser assim. Mas é positivo, geralmente, hoje. Mesmo com o diagnóstico difícil, a experiência costuma ser muito positiva. E tem muito também dessa questão da mentalidade, né? O quanto a mentalidade, ela impacta nos resultados, no tratamento, não só do câncer de mama, mas de doenças de modo geral, né? Sim. Você vê quando a pessoa ela é mais positiva, ela tá ali mais confiante, ela vai fazer todo o tratamento de uma forma também mais tranquila. Então, isso também vai impactar nos resultados ali. Sim. Você acha que tem alguma coisa ainda que é um mito, que a gente precisa desmistificar ali relacionado ao câncer de mama? Nossa, tem tanta coisa que as pessoas que falam, né? Você me conta se você ouve alguns, né? Me conta, tem algum que você já ouviu, assim, que você não sabe se é mito ou se não é? Ai... Agora sim, não sei. De cabeça, não. Tem um que fala de desodorante? Tem alguma coisa de desodorante? Tem, esse é um clássico. Então, as pacientes não quererem usar desodorante ou medo de usar desodorante porque acha que causa câncer de mama. Então, também, tudo tem evidência científica. A gente já tem bastante evidência científica de que não aumenta de maneira nenhuma usar desodorante em relação com câncer de mama, né? E não tem, se tem parabeno, se tem álcool, se tem alguma coisa... Não, tá tudo bem, não causa câncer de mama. Então, esse é um mito que a gente sabe que é mito mesmo. Pode usar desodorante tranquilo. Dificilmente alguma
coisa, assim, de cuidado desse sentido pode... Porque se fosse alguma coisa diretamente ligada a câncer de mama, estaria banido há muito tempo, não né? estaria liberado Exato, aí pra então, ser usado. Tranquilo. Mas tem várias desses mitos, né? Mas, por exemplo, prótese de mama, tem muita paciente que pergunta, tipo, tenho mais chance de ter câncer de mama por usar prótese de mama? Não, não tem, né? Hoje em dia está muito na moda a tendência oposta de tirar a prótese de mama, né? Fazer o explante, que a gente chama. Então, porque nos últimos anos a gente viu também que tem um tipo de câncer que ele não é de mama, então como se fosse, é um tipo de linfoma, que é ligado à presença da prótese mamária na paciente, né? Então, não é câncer de mama, é um outro tipo de câncer de mama, ele está ligado à prótese, é uma resposta imune à prótese, né? Então, as pacientes têm medo e elas acabam que querem tirar a prótese. Mas câncer de mama, mesmo a prótese, não aumenta o risco de ter câncer de mama. Então, não precisa ter esse medo. A gente continua conseguindo fazer mamografia, a gente continua conseguindo fazer rastreamento, né? Então, não aumenta. Porque a gente vê que não aumenta a mortalidade. Então, você compara pacientes com prótese mamária, pacientes sem prótese mamária, a taxa de mortalidade nos dois grupos é praticamente a mesma. Então, a gente sabe que não é influência da prótese, né? Que mais será... Desculpa, mas outro mito também mais recente também, que também já tem evidência científica mostrando, é a questão de vacina. Se vacina para Covid ou qualquer outro tipo de vacina pode ter relação com o câncer de mama. Nada consegue ligar isso ainda, né? Então, e tem evidência científica falando o oposto, de que não tem relação. E não tem nada que consiga provar que tenha relação. Então, a gente estimula, né? Mantém a vacinação no calendário, no que deve ser feito, no que precisa ser feito, porque não tem relação com o câncer de mama também. Deixa eu pensar se tem mais algum, mas acho que esses são os tops, assim. O uso... não sei se isso mas que falam muito também, né? O uso de algum tipo de anticoncepcional prolongado, né? Desde o início ali da adolescência, ao longo da vida, se isso tem alguma ligação também. Esse é um ponto que a gente diz, vamos dizer, é um fator de risco bem moderado. Porque, na verdade, assim, se você não está tomando contraceptivo, você está produzindo os seus hormônios da mesma maneira. Se você está usando o seu contraceptivo, você diminui a sua própria produção hormonal e você vai ter os hormônios do contraceptivo. Então, usar contraceptivo, você vai estar exposta. O fator de risco ser mulher e ter ciclos menstruais e ter o hormônio em produção é um fator de risco. Então, você usar ou não é basicamente o mesmo fator de risco, né? Então, a gente não considera, ainda assim é recomendado que se precisar, se tiver indicação para essa paciente, ela não tiver nenhuma contraindicação, o uso de contraceptivo, né, evitar a gestação, é algo importante. Então, não deve deixar de fazer por medo de ter câncer de mama, né? Agora, a reposição hormonal também é uma coisa que é um tabu, né? Porque a gente sabe que a reposição hormonal, sim, tem evidência de que aumenta um pouco o risco de ter câncer de mama, mas, ao mesmo tempo, ele tem muito benefício também para a mulher em menopausa, né? Então, principalmente por sintoma, claro, da paciente com menopausa, então, de calorão, de fogacho, de ansiedade, secura vaginal, insônia, até de humor, de personalidade, tudo isso é muito influenciado. Então, você faz reposição hormonal, esses sintomas melhoram muito. Mas isso é o mais superficial. Às vezes a paciente, as pessoas e alguns médicos não pensam na saúde óssea dessa paciente, na saúde cardiovascular dessa paciente, porque você ser privado de estrogênio e de progesterona muito cedo vai aumentar a sua chance de ter infarto, de ter AVC, de ter trombose, então, de ter osteoporose, osteopenia. Então, tem outras coisas que vêm ligadas com a reposição hormonal do que só esse mais superficial, que é a parte de sintoma, né? Então, a gente sempre tem que pôr numa balança o que é mais importante. A gente ajudar essa mulher a chegar com qualidade de vida lá na frente, com uma saúde óssea importante, uma saúde cardiovascular importante, e controlando aqui, fazendo um rastreamento bem direitinho do câncer de mama, ou não toma hormônio, vai ter ainda mesmo assim essa possibilidade de ter câncer de mama, porque ela tem mama, é mulher, está envelhecendo, tem esse risco, e não vai ter essa qualidade de vida, vai ter uma qualidade de vida difícil, volta ali numa idade jovem, né, que é importante ainda a vida sexual ativa, e depois lá mais pra frente vão ter essas consequências com relação à parte cardiovascular, óssea, então é difícil mesmo, né. Esse é um ponto que a gente tem que discutir bem individualmente, mas eu geralmente, tendo todas as indicações, eu sou a favor da reposição hormonal para quem precisa mesmo. E aí não só sobre câncer de mama, mas sobre câncer em geral, né? A gente, hoje em dia, né, também com acesso à informação, a gente escuta muitos casos que, né, casos estão aumentados. É porque a gente tem mais informação e mais acesso a exames, ou realmente, ao longo dos anos, isso está aumentando a incidência de casos, assim? Tem um aumento de incidência, porque é isso que mostra os dados de todos os anos pra gente, né? Então, há 2 anos atrás, a gente estava esperando anualmente no Brasil aproximadamente 69 mil casos de câncer de mama
no país, mais ou menos em 2021, 2022. Para esse ano de 2024, a gente já está esperando mais ou menos 74 mil. Então, você vê que aumentou, né? Mas a gente vê que é isso. Melhorou muito a tecnologia para diagnosticar o câncer de mama. Melhorou muito o acesso à informação, internet, rede social. Então, realmente, as pessoas vão mais atrás do diagnóstico. Então, a gente ainda não consegue estabelecer 100% se é isso, né? Se as mudanças que estão tendo com relação ao diagnóstico, que estão diagnosticando a mais, mas também a gente está vivendo um estilo de vida que não é saudável. É, isso que eu ia perguntar, né? Porque hoje em dia a gente tem muita comida industrializada, muitos embutidos e tudo isso, né? Acho que já tem evidência de que isso tem ligação com câncer de modo geral. Então, a gente tem um estilo de vida muito mais sedentário, né? A gente tem tudo para nos ajudar na tecnologia hoje, para você não ter que fazer nada. E se for pegar anos atrás, tem até um documentário no Netflix que chama, acho que Zonas Azuis, que ele mostra os lugares do mundo onde as pessoas têm maior expectativa de vida, né? E aí ele vai lá para entender o que essas pessoas fazem para ter mais expectativa. Tem gente que é mais de 100 anos e tudo. Então tem uns assim na Europa, mas são lugares bem específicos. E aí você vê que eles não são sedentários, que eles comem mais comidas naturais, eles mesmos fazem a plantação, os idosos sobem e descem escada e fazem tudo a pé na cidade. Sim. Então, é um estilo de vida mais saudável que antigamente era o mais comum, né? E hoje em dia não. Hoje em dia é tudo comida pronta, tudo que facilita a vida, mas também tá ligado a outros problemas que podem acarretar na saúde, né? Então, pra gente, a gente vê mesmo esse aumento e fica nessas duas opções, de que a gente está diagnosticando mais mesmo, muito mais do que antigamente. Até no Brasil, na distribuição, o Brasil é um país enorme e é muito heterogêneo. Então, aqui no Sudeste ainda é o estado, a região do Brasil que é o mais diagnosticado câncer de mama. E aí você compara com a região Norte, por exemplo, é muito menos diagnosticado lá. Aí você fala, porque aqui tem um número maior de população, mas aqui também tem muito mais acesso à mamografia, a rastreamento, à informação do que lá. Então, a gente vê que mesmo dentro do país, a gente tem uma heterogeneidade muito grande nesse sentido de diagnóstico e também de se a gente diagnostica numa fase mais precoce, que é super importante para o tratamento e para a cura, ou em alguns lugares que não tem acesso ou não tem informação, você diagnostica em fase muito mais avançada, que aí tem muito menos opção de tratamento, né? Então, a gente está passando por essa fase de não saber mesmo o quanto todo esse estilo de vida está impactando. E, como eu falei, 17% ligado aí a sedentarismo, bebida alcoólica, obesidade. Então, óbvio que o nosso estilo de vida influencia. Então, a gente está conseguindo agora a unir todas essas informações para tentar prevenir mesmo, né? O câncer de mama e outros tipos de câncer também. E existe câncer de mama durante a gestação ou durante a amamentação? É mais raro, mas existe sim. Então, pode acontecer. É difícil, é uma fase muito difícil para a gente tanto diagnosticar. Então, normalmente, o paciente está grávida, meio que automaticamente a gente foca no bebê, no desenvolvimento da gestação e deixa de cuidar da saúde da mama, né? Então, esse é o duro, porque você também não quer sujeitar a paciente a uma radiação desnecessária. Então, normalmente, paciente jovem, abaixo dos 40 anos, embora isso também esteja mudando bastante. Então, já não tinha indicação de fazer mamografia. Então, normalmente, quando a paciente sente alguma coisa, é isso. Você vai acabar diagnosticando na gestação um câncer de mama numa fase clínica. Então, ela sentiu um nódulo, uma vermelhidão, alguma alteração de pele, procurou o mastologista ou o próprio gineco e obstetra dela, né? E aí, o que é importante do câncer de mama na gestação, que pode acontecer, é que você vai ter que avaliar exatamente em que fase da gestação que foi feito o diagnóstico para ver exatamente o que você vai tratar. Então, os quimioterápicos, eles são extremamente... prejudiciais? Prejudiciais, mas tem uma palavra específica, agora me fugiu. Teratogênicos. Então, quimioterapia, as medicações que a gente usa para fazer quimioterapia, eles são teratogênicos, eles fazem malformação fetal. E não pode ser feito, então, aí durante a gestação, idealmente, né? Então, assim, é sempre uma dificuldade. Se você diagnosticar muito no comecinho da gestação, é uma escolha que a paciente vai ter que fazer, porque ela não vai poder fazer o tratamento todo. Até chegar ao final da gestação, ela vai ter um super estímulo hormonal. Então, a doença vai continuar progredindo por 9 meses aí da gestação, até ela poder ganhar o bebê e aí sim iniciar o tratamento. Às vezes tem a opção dela não seguir com a gestação por conta do diagnóstico do câncer de mama, porque se você começar quimioterapia, não vai progredir a gestação. E aí, às vezes, também a gente pega no meio do caminho. Também é difícil no meio do caminho, porque no meio do caminho, e agora? A gente já tem um bebê aqui formado, saudável, tudo direitinho.
Então, a gente tem que tentar sempre pôr numa balança. A gente quer tentar chegar nessa gestação o mais longe possível, mas que a gente ainda tenha uma condição de cuidar bem desse bebê quando nascer. Adianta um pouquinho o parto para a gente poder começar o tratamento com essa paciente. Então, às vezes, isso acontece mesmo, né? Então, vamos fazer o parto aqui com 32 ou 34 semanas para a gente poder começar o tratamento da paciente. Não esperar até 40 semanas, 41 semanas, para aí sim iniciar o tratamento. Então, é difícil, é complicado, ainda bem que é raro. Mas é importante os pacientes, a quem assiste a gente, é importante saber que mesmo durante a gestação ou da fase de amamentação, do aleitamento materno, tem que continuar de olho na sua mama, tem que ficar de olho se está tudo certo. É uma fase que a mama muda bastante, cresce muito, vai ficar quente, pode ter mastite, inchaço, mas ficar atento se é só uma coisa de normal, está chamando a atenção, está te preocupando, avisar o seu médico, passar em consulta, mostrar para poder voltar a ter tranquilidade nisso, né? Mas a gestação em si, se a pessoa já tá com o câncer, a gestação em si, ela pode fazer com que esse câncer ele avance mais rápido? Por conta dos hormônios, da gestação e tudo? Se ele tiver receptor hormonal, e normalmente na gestação eles têm receptores hormonais positivos. Então, sim, porque você vai ter a progesterona aumenta muito durante a gestação, né? Então, tem um risco dele se desenvolver um pouquinho mais rápido ao longo da gestação. Então, aí que está essa questão de encontrar na balança o meio termo em preservar a mãe, preservar o bebê, qual fase, vai fazer qual tratamento, né? Então, operar, às vezes até dá para operar com a paciente gestante, mas o resto do tratamento não pode fazer radioterapia. Tem um prazo entre operar e fazer rádio. Ela não pode fazer radioterapia enquanto está gestante, ela não pode fazer quimioterapia enquanto ela está gestante. Então, tem essas dificuldades que a gente tem que balancear mesmo nesse diagnóstico. Né? E assim, o câncer de mama, ele não... impede a gestação. Então, a pessoa pode estar com câncer de mama antes de engravidar, sem ter descoberto, por exemplo. Pode. A gente já teve uma paciente, na minha época de residência, faz alguns anos já, que a gente diagnosticou o câncer de mama, foi para a cirurgia do câncer de mama, a gente estava operando. Eu lembro que um chefe meu entrou na sala e falou assim: tô achando esse volume abdominal dela aumentado. Ela era uma paciente mais magra, então era mais visível. E aí ninguém tinha percebido, ninguém tinha visto, né? E a gente tem muito costume de pedir para paciente jovem um beta-HCG antes da cirurgia. Não sei o que aconteceu, né? Não lembro mais, também faz tanto tempo. Mas aí a gente estava no centro cirúrgico, alguém trouxe um sonar e a gente foi lá e viu que tinha um coraçãozinho batendo ali. A gente fez a cirurgia, operou. Essa gestação evoluiu até 32 semanas, se eu não me engano, porque não estava tanto no começo. Ela não percebeu que estava com um atraso menstrual, devia já estar pelo menos ali na metade. Então, seguiu mais algumas semanas com a gestação para começar a fazer quimioterapia e logo foi o parto e ficou tudo bem. Mas um susto, né? O diagnóstico é isso, ela não sabia que estava grávida, diagnosticou o câncer de mama, estava completamente focada em tratar o câncer de mama, que nem percebeu, que não estava tendo ciclo. Então, mas foi um caso, não é uma coisa rara, não é uma coisa comum de acontecer, foi um caso eu acho que só. também isso é o importante de, decidir que está no momento de engravidar. Fazer todo o pré ali, né? Sim. De passar pela consulta normal, de fazer todos os exames, de rotina e tudo pra... Tá tudo ok, beleza, vamos começar. Porque aí, se você já descobre alguma coisa antes, né? Segura um pouquinho. Você segura um pouquinho. E se foi uma paciente jovem que passou pelo tratamento, isso pode atrapalhar uma futura gestação? É um ponto importante também, pra gente conversar. Então, a paciente que é diagnosticada com câncer de mama muito cedo, muito jovem, é importante a gente ter a conversa, seu mastologista ou ginecologista tem que conversar com você sobre a preservação de fertilidade. Por quê? A quimioterapia é bastante agressiva e ela é muito agressiva principalmente na parte reprodutora também. Então, a gente sabe que a chance de engravidar espontaneamente vai ser muito difícil depois se você não preservar os seus óvulos, né? Então, normalmente, paciente jovem teve o sintoma, a gente fez o diagnóstico, a conversa é antes de começar qualquer tratamento, não sabemos aí se vai ser cirurgia, se vai ser quimioterapia, né? Até se for a cirurgia, a gente pode ir tocando as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas se não, segura aqui a quimioterapia, ela passou já no oncologista, ele já indicou quimioterapia neoadjuvante, que então é antes do tratamento da cirurgia, ele já indicou, mas tem que esperar, essa paciente vai ter que fazer um ciclo e isso envolve hormônio e tá tudo bem, porque a gente já vai tratar, então por mais que o hormônio ali possa de alguma maneira acelerar, mas é importante. Essa paciente tem que ter essa consciência. Então, a conversa é muito assim, tá bom, olha, diagnosticamos. Você quer ter filho? Você já tem algum filho? Qual que é o seu planejamento familiar, né? Porque se você pretende ter mais filho, a gente tem que cuidar disso antes. Então, vai lá, em caminho, vai fazer a preservação dos óvulos. Às vezes, já até deixa embrião pronto para depois, para no futuro. Mas isso é um cuidado que tem que ter. Porque se fizer quimioterapia, vai ser tarde demais. Isso então, para qualquer tipo de câncer, não só para câncer de mama. Isso praticamente para qualquer tipo
tipo de câncer. Porque, assim, a quimioterapia a gente fala quimioterapia, mas são diversas, inúmeras drogas que a gente tem à disposição. Então, cada droga responde melhor para cada tipo de câncer, de cada lugar do nosso corpo. Então, o de mama é geralmente de pulmão é outro, são drogas diferentes. Mas quase todas elas têm algum componente que é bastante tóxico para a parte reprodutiva. Então, essa conversa é uma conversa muito importante de ter, porque é isso. E se a paciente é muito, muito jovem, por exemplo, a paciente de 25 anos teve câncer de mama, passou despercebido. Ela, por ser muito jovem, tem chance de, depois que passar o tratamento, ela ainda ter uma reserva ovariana e voltar a ciclar e até engravidar espontaneamente. Mas a paciente que já está naquela fase que já está um pouco mais difícil, por exemplo, 35 anos, que já fica um pouco mais difícil a gestação espontânea, e você ainda faz a quimioterapia, a chance é baixíssima dela conseguir engravidar depois. Então, é uma coisa que tem que ficar muito atento antes e não depois. Mas a chance é só, tipo, uma questão de quantidade de óvulos ou também pode gerar má formação, alguma coisa assim, de, tipo, mudar alguma coisa genética ali? Não, é mais a quantidade mesmo que está ali à disposição, tá? Então, porque como você vai fazer o tratamento, o quimioterápico, ele vai agir no corpo, mas ele vai depletar esses óvulos. Então, os óvulos que foram prejudicados, eles não vão mais estar lá quando acabar o tratamento quimioterápico, né? Então, não chega a fazer malformação. Então, quem tem depois, né, espontaneamente, por algum motivo depois, não tem maior risco de malformação, de qualquer síndrome, nem nada disso. Depois que a medicação passa pelo corpo, ela é metabolizada e ela sai do corpo. Então, não fica esse tipo de cicatriz da quimioterapia. Até em alguns órgãos até fica. Tem algumas medicações que são cardiotóxicas, por exemplo, então fazem mal para o coração. E realmente depletam uma porcentagem do funcionamento do coração. Então, você não pode fazer 2 vezes essa mesma quimioterapia. A paciente já fez uma vez, já perdeu um pouquinho da função cardíaca, você não pode fazer de novo essa medicação. Mas da parte de reprodução, não tem essa consequência. É mais isso mesmo vai ser difícil ela conseguir voltar a ter ovulação e conseguir engravidar depois se ela não preservar. E em relação à amamentação, a paciente teve algum tipo de câncer de mama, pode atrapalhar na amamentação 100%. Futuramente? Então, se ela tiver, mesma coisa, vai fazer cirurgia, pode amamentar, não tem problema, mas vai fazer radioterapia, quimioterapia, vai passar pro leite materno, não pode. Mesmo então, depois de muito tempo, ou não? Como assim? Não, depois de muito tempo, tudo bem. Em vigência de tratamento não pode. Tá? Então, em vigência do tratamento não pode. Então, você não pode amamentar enquanto faz quimioterapia. Eu digo assim, a paciente passou uns anos, engravidou, ela vai conseguir amamentar? Claro que toda mulher pode conseguir ou não, né? Mas por conta do tratamento. Você diz? Então, a grande maioria das cirurgias que a gente faz, que são conservadoras, não vai ter problema nenhum. Vai conseguir amamentar. Porque o que importa são os ductos que chegam, né? Então, os ductos são onde é produzido e acumulado o leite na mama, né? E os ductos chegam na papila. Se você fizer alguma cirurgia que você corta todos os ductos fora, muito mais difícil você conseguir. Então, por exemplo, essa que a gente tira toda a mama e coloca uma prótese no lugar, ou mamoplastia, que você realmente faz uma incisão ao redor da areola, essas podem ser mais difíceis de conseguir amamentar depois. Mas mesmo assim, a gente nunca tem certeza absoluta. Às vezes com algum ducto ali que permaneceu intacto e que dá para amamentar, mas é um pouco mais difícil. Agora, na grande maioria das cirurgias conservadoras, que você tirou só um setor, um quadrante, alguma coisa às vezes não tão perto da areola, que você tire uma porcentagem dos ductos, mas a maior parte continua. Então, a paciente pode vir a amamentar depois sem problema nenhum. O PET scan, que a galera fala do PET scan, ele, tipo, detectaria o câncer de mama ou só num estado já mais avançado? Então, também é um exame que a gente pede só se tiver um estadiamento mais avançado, porque o PET scan serve, na verdade, para diagnosticar metástase. Então, é um exame mais caro, mais complexo, que tem uma dose de contraste, de radiação muito maior. Então, por exemplo, não dá para todo mundo sair fazendo PET scan, né? Nem tem máquina de PET scan para fazer dessa forma. Então, quando a gente fala de rastreamento, é importante lembrar isso, né? Rastreamento tem que ser uma coisa que tem que ser aplicável para todo mundo na população. Então, se rastreamento fosse ressonância, lascou, porque quem que tem acesso à ressonância, né? No Brasil ou no mundo até. Então, por isso que a mamografia é o ideal. É barato, tem tudo quanto é lugar, é fácil acesso, exame simples, né? Mas o PET é isso. Então, quando você tem a paciente tem um mais avançado, você faz tomo primeiro, olha, tem alguma coisa ali hepático, aí você vai fazer um PET que vai avaliar tudo. Então, paciente que tem ali alguma chance de ter alguma coisa mais avançada ou sistêmica, o PET ajuda. Mas agora, fase inicial, estágio inicial, câncer pequeno, que está só na mama, que já fez as tomos, não tem nada, não tem para que fazer PET. E muito menos, então, se não tem nada, a paciente não tem nada, quero só fazer um PET, não tem para que assim. fazer. Não. Ele apita para várias coisas que não vai ser nada. Então, imagina, apitou alguma coisa no seu pâncreas, alguma coisa no seu fígado, alguma coisa... Só apitou, tipo, mostrou que tem alguma coisinha. E pode ser qualquer outra coisa. Você vai sair fazendo biópsia de todos os órgãos do seu corpo por conta do PET. Então, não pode funcionar assim. Tem que ser direcionado mesmo e não abrangente, né? Mas talvez seja uma coisa interessante de falar.
Acho que a Já gente falou, já gravou? falou, né? É que eu tô falando aqui tão Tá baixinho como se gravando. fosse só pra gente, né? Gente, a gente tava falando aqui meio que bastidores, mas eu acho que a gente já falou, né? Eu perguntei do PET scan, se ele, tipo, já detecta o câncer de mama, né? Mas Sim. aí vocês já escutaram a resposta aí. Bom, eu acho que a gente abordou o assunto como um todo ali, né? Talvez ainda Sim. fiquem algumas dúvidas e tudo, mas acho que a gente conseguiu esclarecer bastante. Sim. E é um assunto muito falado no mês de outubro, mas que tem que ser falado sempre, né? Tem que ser relembrado sempre. É bom a gente ter esse mês para que as mulheres lembrem de vou marcar minha consulta, né? Não posso esquecer, mas tem que ser falado sempre. Acho que até Sim. para tirar um pouco de alguns tabus, Uhum. alguns medos e tudo mais. Então, eu queria agradecer mais uma vez você por estar aqui pela terceira vez no Eu que podcast. agradeço. Se tiver uma quarta, eu volto também. Não adoro estar aqui. Obrigado pelo convite. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Espero que tenha esclarecido aí pra vocês também, né? O podcast é Vida de Mãe. O câncer de mama é geral, não é para as mulheres.